Gente, primeiro, agradecer aí o convite, a Liz me chamou, arregou porque você tinha inclusive visto uma... Eu trabalho já há algum tempo com uma rapaziada, uma turma boa do Norte Comum, e a gente faz um projeto chamado Ágoras Cariocas, que inicialmente seria um projeto da gente trabalhar botequins como sala de aula, por causa de um livro que eu tenho chamado Pedrinhas Miudinhas, e um texto que eu tenho chamado Ágoras Cariocas. Então eu trabalhava a ideia do botequim como uma ágora do Rio de Janeiro, né? Um espaço em que as pessoas interagiam, trocavam informações sobre a cidade e tal. E aí o primeiro que a gente foi fazer foi aqui no Estácio. Só que originalmente a gente ia fazer num botequim do Estácio para... A gente achou que ia reunir umas 15, 20 pessoas e tal, e a gente ia bater um papo sobre o bairro do Estácio, mas no fim das contas apareceram umas 200, então o português dono do botequim queria matar todo mundo ali na Maia Lacerda, e nós tivemos que deslocar a aula para o Largo do Estácio. Então ali eu falei um pouquinho sobre o Estácio e tal. Mas aí é interessante dizer, eu acho que a gente pode começar por aí, para não me alongar muito também, para a gente poder debater, de repente dar uma volta por aqui, como é que eu cheguei a estudar o Estácio, né? Porque eu sou biógrafo da escola de samba, eu tenho um livro sobre a Estácio de Sá, a escola e tal, mas a rigor a história é a seguinte, o que eu estudo realmente, e nessa altura já são 12 livrinhos publicados em relação a isso, eu estudo um campo, né, que eu costumo dizer que é o campo de invenção das culturas da diáspora africana no Rio de Janeiro. Isso passa muito por uma história pessoal, porque falar um pouco da minha trajetória, porque ela me leva ao Estácio, enfim, não tem como não passar disso. Eu sou neto carnal, né, de uma mãe de santo, de uma Ialorixá, branco azedo desse jeito, que a história da minha família é curiosa. A minha avó materna, Dona Deda, era pernambucana, alagoana, criada em Pernambuco. Minha mãe é pernambucana, eu sou o primeiro carioca. E quando a minha avó tinha 17 anos de idade, ela foi convidada para ir a uma festa, uma saída de Aô, uma saída de santo, numa casa de Xambá, né, ou Xangô, que é o Nagô do Recife, o candomblé pernambucano. Ela nunca tinha ido, era uma amiga dela, mas como o pai da minha avó era espírita kardecista, e apesar de não gostar muito dessas coisas, ele admitia, né, os espíritos, o transe, etc e tal, ele não viu problemas da minha avó aí. A minha avó foi, e aconteceu com ela aquilo que a gente chama de bolar no santo, né? Ela bolou no santo, ela sentiu a energia, caiu, e ela acabou então se iniciando no candomblé da Água Fria no Recife. Ela foi a primeira branca azeda a fazer o orixá dela ali. Depois disso, minha avó vem para o Rio de Janeiro, e ela funda o primeiro axé, a primeira roça, a primeira casa de Xambá pernambucano, de Nagô, na Baixada Fluminense, no Jardim Nova Era, em Nova Iguaçu, onde eu cresci, né? Cresci no Jardim Nova Era, em Nova Iguaçu, entre Nova Iguaçu e Laranjeiras, porque a minha avó tinha muitos filhos de santo que não gostavam muito de ir à Baixada. Então ela teve a chance de montar uma pensão em Laranjeiras, que era ao mesmo tempo pensão e um lugar em que ela também, né, jogava o oráculo, Meris Logum, os búzios para os clientes, etc e tal. Então eu venho, na verdade, uma infância marcada por esse convívio com essas culturas da Baixada Fluminense, né, dos terreiros e etc e tal. Vivi o tempo todo nisso e tal, sempre gostei dessas coisas, né? Com 3 anos de idade eu fiz o meu amaci, me iniciei como Ogalabé e etc e tal, e passou. E fui estudar história, fui fazer, minha formação é em história. E é curioso porque a minha graduação e o meu mestrado não tem nada a ver com esses temas. Eu fiz projeto de doutorado, mestrado, tudo no jacobinismo, no governo do Marechal Floriano Peixoto, né? Não tem nada a ver. Mas o fato é que depois que a minha avó morre e o terreiro dela fecha, porque o jogo estabeleceu que o terreiro fosse fechado e etc e tal, eu fiz uma outra iniciação religiosa, eu fui para Cuba, e em Cuba eu me iniciei como sacerdote de Ifá, né, na tradição afro-caribenha dos babalaôs. E ali eu recebi uma missão, eu não tenho o menor problema de falar nisso, né, que era para vincular os meus estudos a essa tradição da minha avó. E aí comecei a estudar profundamente esse tipo de coisa, as culturas da diáspora que me trouxeram para o Estácio.
Porque para chegar ao Estácio, eu tenho a impressão que eu reflito sempre sobre o seguinte: toda a experiência de diáspora, ela é uma experiência de morte simbólica e de morte física. Quando a gente pensa diáspora africana para o Rio de Janeiro, e é importante lembrar que o Rio de Janeiro é a cidade na história humana que desde o Império Romano mais recebeu pessoas escravizadas. Os estudos mais recentes mostram que cada 5 pessoas que foram escravizadas no Novo Mundo, a partir do século XVI, uma pisou no Rio de Janeiro. Né? E a experiência do cativeiro, ela é uma experiência de morte física, porque você é talhado para morrer no trabalho, mas ela também é uma experiência de morte simbólica, porque a rigor a experiência do cativeiro é uma experiência de fragmentação, de dissolução de laços, de morte de traços identitários, de perda de referência, tudo isso. Né? Se a gente, por exemplo, vai hoje ao Benin, em Porto Novo, existe um monumento no Benin que chama-se Porta do Não Retorno. A Porta do Não Retorno fica exatamente onde eram embarcadas as pessoas escravizadas para o Brasil, sobretudo. E ela é uma porta que simbolicamente é talhada com imagens dos espíritos dos ancestrais, dos eguns. Né? E aquilo tinha um simbolismo muito forte pelo seguinte, porque quem cruzava aquela porta, para a comunidade que ficou lá, morria. E eles diziam que você precisava morrer para atravessar o Atlântico, primeiro porque se você trouxesse a África, você morreria aqui de tristeza, né? A tristeza da lembrança e etc e tal. E ao mesmo tempo as pessoas que ficavam lá passavam a considerar que você se transformava num ancestral, você passava a ser cultuado como memória na casa dos mortos. Então a experiência da escravidão é uma experiência de morte. É uma experiência de morte física e é uma experiência de morte simbólica. Fisicamente você vem para trabalhar até morrer e simbolicamente você passa, né, por experiência de perda de identidade, de laço associativo, de rede de proteção social, fragmentação de laço cultural, tudo é uma experiência de morte. Mas agora, o que é fascinante em todas as culturas da diáspora é que se a experiência da diáspora é uma experiência de morte, as culturas da diáspora, exatamente por causa disso, são culturas de invenção. Porque você tem que inventar tudo. Porque você não morre. Então você precisa inventar novos laços de sociabilidade, você precisa reconstruir identidade, né? Você precisa construir rede de sociabilidade. As culturas da diáspora são culturas de invenção. Eu até na minha reflexão, eu digo que o tráfico, né, a diáspora, ela é uma experiência catastrófica de morte. Mas a diáspora não pode ser vista só como um translado. Ela acaba sendo também uma experiência inventiva do ponto de vista das novas tecnologias. Porque você tem que inventar. Porque você morreu. Simbolicamente te mataram e fisicamente você foi talhado para a morte. Né? E aí eu costumo dizer uma frase sobre as culturas da diáspora que é a seguinte: a experiência da diáspora é aquela que conseguiu transformar a chibata de bater no couro do corpo na baqueta de bater no couro do tambor. Então são experiências de reconstrução da vida. E as culturas da diáspora no Rio de Janeiro, elas trabalham com a ideia da invenção de novos laços de sociabilidade, de novas redes de proteção social, né, de novas instâncias identitárias. Elas têm essa pujança. Uma malta de capoeira é isso. Uma malta de capoeira é uma invenção de novas identidades, laços associativos, redes de sociabilidade na experiência do precário. O terreiro de candomblé é isso. O terreiro, basicamente, é uma invenção de uma África no Brasil, fundamentada na possibilidade de você reconstruir laços de sociabilidade, laços identitários, linha de ancestralidade. Isso está inventado. Isso é, eu falo invenção não no sentido da fábula ou da mentira, mas invenção no sentido de potência de recriação da vida. Né? O terreiro é isso. A roda de samba é isso. Os zungus, que eram as antigas casas de angu, né?
em que as baianas, as tias baianas, as africanas, as cariocas, preparavam o angu para as pessoas comerem, o zungu não era simplesmente uma casa onde você comia, né? Em torno dos zungus você discutia a vida, você trocava ideia, você contava quem nasceu, quem morreu e etc e tal. Então eu trabalho com essas culturas da diáspora entendendo que elas formam um fato social completo, né? Elas, na verdade, são culturas de invenção de laços de sociabilidade no precário. E aqui no Brasil, elas são culturas que se estabelecem de uma maneira muito intensa, e é onde o Estácio entra. Por quê? Porque quando o Brasil abole a escravidão e faz a transição para o trabalho livre, o Estado brasileiro e uma geração de intelectuais, aquela geração do final da década de 1890, virada para a década de 1900, o projeto do Estado e o projeto dessa geração de intelectuais foi um projeto de embranquecimento. O Brasil precisava embranquecer. Isso é um projeto de Estado brasileiro. A gente tem uma porrada de documentos que mostram isso. E esse embranquecimento ele se fundamentava em duas frentes. Passava pela ideia do embranquecimento físico. Trazer o imigrante europeu, porque o imigrante europeu seria um elemento depurador da raça, do ponto de vista da impressão da cor da pele, né? Então o imigrante teria esse poder de depurar a raça. Nós tivemos um intelectual importante como Silvio Romero, que escreveu uma história da literatura brasileira, uma história do folclore, que chegou a dizer que se o projeto migratório fosse bem sucedido, não haveria mais traços negroides ou indígenas no Brasil na virada para o século XXI. Mas eu não estudo exatamente esse projeto de embranquecimento da pele. Eu estudo um projeto de embranquecimento cultural. E aí eu uso muito como referência um pensador que eu acho muito potente, mas que está meio esquecido, deveria ser mais utilizado, que é o Frantz Fanon, que talvez tenha sido o primeiro grande pensador, né, da descolonização, pensador pós-colonial. E o Fanon dizia que o racismo ele não opera só, né, na instância mais imediata da cor da pele. O racismo opera vigorosamente no campo do simbólico. E a operação simbólica do racismo consiste em você depreciar todas as referências culturais daquelas culturas que você quer submeter. E o Fanon ia além. Ele disse que a grande vitória do projeto do racismo era você convencer a vítima do racismo que de fato a cultura dele é uma cultura inferior, né? E aí eu tento entender como é que no Brasil se projetou esse racismo que eu chamo de racismo epistemológico, né? Um racismo fundado no campo da ciência do conhecimento. E aí eu vejo que houve uma tentativa de se depreciar sistematicamente todas as referências das culturas da diáspora africana que se estabeleceram no Brasil e, no caso que eu estudo, especialmente no Rio de Janeiro. E essa depreciação ela vem com o recorte da criminalização, porque o Brasil aprovou uma lei de vadiagem em 1890 que punia como contravenção ou crime todas as referências dessas culturas. Então o jogo da capoeira era uma contravenção que podia levar você ao degredo na ilha de Fernando de Noronha, né? As macumbas cariocas, né? O omolocô, as canjiras e etc e tal. E a minha área de estudo não é o candomblé, eu estudo a macumba, né? Que vem dos antigos canjereis africanos, que mistura com os catimbós do Nordeste, com a encantaria do Maranhão, esse negócio todo, né? Porque eu gosto desse cruzo, né? Particularmente eu não sou adepto de essencialismos, eu gosto de entender a cultura como cruzo, né, constante. Para a gente ter uma ideia disso, o maior acervo que a gente tem de arte sacra afro-brasileira pertence ao Museu da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E foi um acervo que a Polícia Militar montou através, na Rua da Relação, né? E não está ainda todo disponibilizado, não. Eles dizem há anos, né? Eles dizem há anos que eles vão disponibilizar isso. Mas é um acervo montado em cima de décadas de invasão de terreiro,
de apreensão de objeto sagrado, né, de indumentária de orixá, de enquice, de vodum, de encantado e etc e tal. Agora, o grande milagre é o seguinte: nessa tensão entre essas culturas de invenção da diáspora e esse projeto de branqueamento racial e epistemológico, que foi um projeto de Estado no Brasil, né, o Rio de Janeiro respondeu com o que talvez seja o elemento mais potente da cultura carioca, que é o complexo cultural do samba. E quando eu falo samba, eu recentemente publiquei um dicionário da história social do samba, que foi fruto de um trabalho que eu fiz nos últimos 6, 7 anos com Ney Lopes, que é um grande compositor, sambista, pesquisador e tal. Eu e Ney trabalhamos nos últimos anos e lançamos isso. E a nossa hipótese é que a gente não tem que ver o samba como simplesmente um ritmo ou uma coreografia, mas o samba como um complexo cultural que envolve maneiras de você celebrar a vida, celebrar os seus mortos, né? Maneira de você se vestir, maneira de você comer, maneira de você matar, maneira de você morrer. Há um complexo que envolve o samba do Rio de Janeiro. E a grande questão é a seguinte: o samba carioca, e aí de vez em quando me pergunta, mas o samba, assim, mas é baiano ou carioca? A minha resposta sempre é a mesma. O samba baiano é baiano, o samba carioca é carioca. O samba de bumbo de Pirapora, de Bom Jesus, é de Pirapora, de Bom Jesus, né? O samba do Nordeste é o coco nordestino, que é o samba nordestino. Então ficar discutindo aqui, né, uma origem do samba é uma loucura. Mas o samba que a gente conhece no Rio de Janeiro, o samba urbano do Rio de Janeiro, é o samba que surge na região do Estácio. Por quê? Como grande invenção da cultura da diáspora no Rio de Janeiro. Essa região do Estácio, ela é uma região que ocupa um lugar de centralidade na cidade do Rio, sobretudo a partir da virada da monarquia para a república, por uma razão muito simples. Esse embate entre o branqueamento racial e as culturas da diáspora, né, a ideia de uma cidade higienizada, uma cidade de recorte europeu, sempre obcecou os homens do poder no Rio de Janeiro. Então houve uma tentativa sistemática, desde que acabou a monarquia e a escravidão, de limpar a cidade do Rio de Janeiro dos lugares de memória que lembravam dessa trajetória da cultura da diáspora. Você tem no Rio de Janeiro uma série de reformas urbanas, né? E a gente não pode ser ingênuo, que não só tem a perspectiva de reformar a cidade do ponto de vista urbanístico, mas tem a perspectiva de disputar a memória da cidade. E nessa perspectiva de disputar a memória da cidade, você tem, por exemplo, a reforma Passos, em 1904, no centro do Rio de Janeiro, que tenta transformar o Rio numa espécie de Paris tropical. Você tem a reforma do Carlos Sampaio, que derrubou o Morro do Castelo, né? E que se enquadra na perspectiva de você pensar o Rio de Janeiro a partir de um traçado urbanístico de recorte europeu. Essas reformas todas, elas geram constantes migrações urbanas. Eu chego a dizer que ocorrem microdiásporas no Rio de Janeiro, porque essas populações afrodescendentes, né, elas têm que redefinir a ideia do território a partir desse cruzo com as reformas urbanas que acontecem o tempo todo. Essa região do Estácio, ela começa a ser ocupada de uma forma mais sistemática, sobretudo a partir da reforma do Pereira Passos. Isso é 1903, 1904. Porque aqui existia um morro chamado Morro de Santos Rodrigues, que era o português que era dono dessas terras aqui. Esse morro passou a ser mais conhecido depois como Morro do São Carlos, por causa da rua São Carlos. Tá? O Estácio passou a ocupar um lugar de centralidade por quê? Primeiro porque o Estácio está muito próximo da zona portuária. Hoje a gente não tem talvez essa dimensão, porque na década de 40 foi aberta a Avenida Presidente Vargas, que destruiu a Praça 11. Com isso dá a impressão de que a cidade é cortada no meio, mas a rigor a gente está muito perto da zona portuária. E antes da Presidente Vargas, você pelas ruelas do Estácio, você chegava ao porto. E ao mesmo tempo o Estácio está na entrada da zona norte do Rio de Janeiro e o Estácio está muito perto da zona central da cidade. A região do São Carlos, então, nesse contexto, o Morro do São Carlos especialmente, ele passa a ser um lugar central
para quem trabalhava no Porto, para quem trabalhava no centro do Rio, para quem não tinha mais dinheiro para morar nas regiões mais nobres da cidade a partir das reformas urbanas, né? Para quem tinha que realizar serviços domésticos na zona da Tijuca, que era uma zona que tinha algumas residências mais nobres. E aí, quando você estuda quem ocupava o Morro do São Carlos, a gente pensa assim, bom, o São Carlos devia ser ocupado então por essa camada negra que trabalhava no porto, mas a história da ocupação do São Carlos é a história de uma mistura absoluta. De todo mundo que transitava entre o centro do Rio de Janeiro, entre a zona portuária, a entrada da Zona Norte. No livro que eu escrevi sobre a Estácio de Sá, eu digo num trecho sobre o São Carlos o seguinte: o São Carlos, mais especificamente, era um mosaico carioquíssimo, no início da década de 20. Repleto de ambulantes, empregadas domésticas, feirantes, peixeiros, caçadores de rato, condutores de bonde, prostitutas do mangue, rufiões, gigolôs, jogadores de chapinha, apostadores de ronda, o jogo de baralho predileto da malandragem carioca, anotadores do bicho, vendedores de maconha, a popular erva do norte, capoeiras, mães de santo, ogãs, pequenos funcionários públicos. Eles davam ao morro e, em consequência, ao Estácio, uma vitalidade única, marcada pela tênue fronteira entre a beleza e a violência, a arte e o crime, a fome e a festa, a macumba e a missa. Então o Estácio, ele era a grande encruzilhada carioca. O Estácio era o ponto onde você encontrava o judeu da Praça 11, o cigano da Praça 11, a prostituta que trabalhava na zona do mangue, o rufião que tinha mulher na zona, o estivador do Cais do Porto, em virtude dessa centralidade que ele possuía. E nessa região do Estácio de Sá, começou a surgir como cultura de invenção o samba carioca, o samba de sambar. Samba de sambar inventado pelo Estácio, que muita gente chama de samba do Estácio, e eu acho que esse samba é uma metáfora para a gente pensar o próprio papel do Estácio na cidade. Bom, não vou entrar no campo da teoria musical, mas vou tentar ser muito simples. O samba é uma música de compasso binário, que tem tempo e contratempo. Então a ideia do samba, o compasso binário é tum, 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 tum. Mas o samba tem um grande mistério. Se a gente vê, por exemplo, um gringo sambando, e eu me assumo como gringo nesse aspecto, a minha tendência é que eu sambe levantando o dedinho para cima e levantando o dedinho para cima, e levantando para cima e levantando para cima. E a priori, dentro das culturas normatizadoras, isso não estaria errado. Porque o teu corpo responde ao tempo e ao contratempo. Então é o tum, 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 tum. Só que o grande mistério da rítmica africana não está no tempo nem no contratempo. Não está no contratempo nem no tempo. Está no espaço vazio que existe entre o tum e o outro. É a síncope. O samba, na verdade, se desenvolve no silêncio entre o contratempo e o tempo. Então, entre o tum e o tum, tá? Existe o samba. O samba é isso. O samba é a ocupação do espaço vazio. É o preenchimento da fresta. E eu acho fascinante porque as culturas da diáspora são culturas de fresta, né? Elas são culturas que não podem se situar na normatividade entre o tum e o outro. Então elas acabam se situando no espaço vazio. E o que aconteceu é que nós tivemos um tipo de samba no Rio de Janeiro, que é o samba do pelo telefone, que está fazendo 100 anos e tal, mas que não é o samba do Estácio. É um samba que a gente chama de samba amachichado. É um samba que seria mais ou menos esse. Chefe da folia pelo telefone mandou me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, ai, ai. Isso é o samba amachichado, inventado no Rio de Janeiro, a partir de um flerte sistemático com o samba de roda baiana e etc. Só que aqui no Estácio, existia uma turma que brincava carnaval.
E a tradição de blocos aqui era uma tradição muito forte. O União faz a força, né? Um que tinha um nome maravilhoso de Miséria e Fome, né, por exemplo. Deram origem a Deixa Falar, que na mitologia do samba carioca teria sido a primeira escola de samba e etc e tal. E essa turma do Estácio começou a perceber que esse samba amachichado, ele é um samba muito bom para você dançar no lugar. Mas ele não é um samba, né, que sustente um desfile em cortejo. E os blocos percorriam as ruas da região em cortejo. Se a gente fizesse a experiência, tac, 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 realmente você não se imagina andando com esse ritmo aqui. Você fica pulando no lugar. E foi uma turma do Estácio, que era do União Faz a Força, que depois fundou a Deixa Falar, Ismael Silva, Rubem, Bide, Edgar, Newton, Brancura, todo mundo que morava aqui, no São Carlos, na Maia Lacerda, na Sampaio Ferraz, essa turma toda. Eles começaram a perceber que se eles alongassem a nota desse samba mafichado e preenchessem completamente o vazio, eles criariam um tipo de samba propício ao desfile em cortejo. E aí começa a ser inventado o samba de sambar do Estácio, que ao invés de ser o tac, tac, tarac, tac, passa a ser o tac, 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 tarac, tac. Você alongou a nota, isso é invenção do Rio de Janeiro, isso é invenção do Estácio de Sá. Né? É invenção da turma do Bide, do Ismael, do Brancura, do Newton, do Edgar, do Rubem, essa turma inventa esse troço. Faz toda a diferença. Porque se você imagina o tac, tac, tarac, tac e o tac, 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 tarac, tac, esse segundo samba, ele faz você ficar andando 200 dias percorrendo a região. Porque ele é propício à resposta do corpo. Nas culturas africanas, você não imagina o som sem o corpo. O tambor só existe porque o corpo existe. O corpo só existe porque o tambor existe. E aí entra uma coisa interessante. O Fanon também dizia uma coisa muito potente. O colonialismo, o primeiro ataque que ele faz, ao contrário do que a gente imagina, não é um ataque à palavra. Ele até ataca a palavra, no campo da língua e etc. Mas o primeiro ataque do colonialismo é ao corpo. É um projeto de domesticação do corpo. É um corpo domesticado pela catequese jesuítica. É o corpo, portanto, adequado à lógica do pecado. É o corpo domesticado pela chibata. É o corpo adequado ao trabalho, né? É o corpo feminino domesticado pela lógica reprodutiva, é o corpo adequado à função reprodutora da mulher, é o corpo masculino domesticado pela lógica da virilidade, porque nas coisas que eu escrevo sobre o corpo, eu não considero, por exemplo, a cultura do estupro uma deturpação do corpo masculino, é a normatização do corpo masculino, porque o projeto normatizador do corpo foi esse, né? Enquanto essas culturas da diáspora, as culturas das macumbas, as culturas do samba, as culturas do transe, elas funcionam como culturas de antinomia ao corpo domesticado. Você não desvincula esse samba do Estácio que está surgindo, né, as macumbas. Isso aqui era cheio de terreiros de macumba. O patriarca do Omolocô, que é o que Cartola chamava de macumba carioca, que mistura os ritos bantus com o culto dos orixás, né, com o catolicismo popular, né, que não é exatamente a Umbanda, mas também bebe nessa fonte. O grande patriarca chamou-se Tancredo da Silva Pinto e o terreiro era aqui. É o Tata Tancredo Silva. O corpo em transe, ele é o corpo que foge à lógica normatizadora. Porque é um corpo oposto à lógica judaico-cristã. A lógica judaico-cristã trabalha com a ideia do corpo como fonte potencial do pecado. As culturas afro-ameríndias trabalham com o corpo como fonte potencial do contato com o Deus. Enquanto uma cultura diz que você tem que livrar-se do corpo, do desejo do corpo, porque ele é fonte do pecado, a outra diz que só o corpo pode te colocar em contato direto com o divino. A partir do trânsito, né? A partir do transe. É uma concepção completamente diferente. O samba surge a partir desse diálogo entre o tambor e o corpo. O samba do Estácio foi moldado para que o corpo respondesse.
É o bumbum paticumbum pro gurundum, segundo dizia Ismael Silva. E isso é uma expressão tão maluca que é difícil falar e é facílimo cantar. O Império Serrano, quando fez o enredo bumbum paticumbum pro gurundum, todo mundo dizia, falar isso é um horror. Agora, cantando, bumbum paticumbum pro gurundum, você canta. A melodia que você colocar nisso, você canta facilmente. O Ismael dizia, o samba da turma da Tia Seata, o samba da turma do Pixinguinha, do Donga, do João da Baiana, era o samba do tac-tac-tarac-tac. O samba do Estácio é o samba do bumbum paticumbum pro gurundum. Porque é o samba preparado para que o corpo responda em cortejo. Como é? E aí é o corpo respondendo em cortejo. E aí, bumbum paticumbum pro gurudum. Bum paticumbum pro gurudum. Bumbum paticumbum pro gurudum. Bumbum paticumbum pro gurudum. E agora, o mais impressionante é o seguinte. Então eu vejo o Estácio como encruzilhada. O Estácio é território de Bará, né? Território de Exu. Território de encontro, território de cruzo, território de possibilidade. Aqui cruzou tudo. Aqui cruzou o cigano com o judeu, com o negro, com o português, com o italiano. A grande colônia italiana do Rio de Janeiro de trabalhadores no início do século XX estava no Morro do São Carlos. Né? Então esse cruzo todo está acontecendo aqui. Aqui você teve redefinições de potência cultural. Foi Bide, por exemplo, que teria colocado no samba o surdo de primeira. Há quem diga que a cuíca foi inventada no Estácio, por Zeca da Cuíca. Não é inventada no Estácio. O angoma puíta é um tambor de fricção de origem centro-africana. Só que lá na África Central ele era um tambor de fricção de som grave e ele era um tambor sagrado. Ele era tocado nas cerimônias feitas aos mortos, aos eguns. Tanto que se dizia que o ronco do angoma puíta era o ronco dos mortos. Né? Você puxava o angoma. Tá? Tem o tambor onça. O tambor onça é grave. A rigor é centro-africano e é a questão da expressão glutural, né, dos mortos, dos ancestrais. Aqui no Estácio, você foi redefinindo isso e para adequação da puíta ao samba, ela foi adquirindo uma tonalidade mais aguda. E eu não diria que foi perdendo o caráter sagrado para virar um instrumento profano. Até porque nessas culturas que circulam por aqui, você não tem uma distinção entre o sagrado e o profano. As culturas afrodiaspóricas profanam o sagrado e sacralizam o profano o tempo inteiro. Não existe um recorte judaico-cristão em que você estabelece elementos de ruptura entre o profano e o sagrado. Que se expressam, por exemplo, nas escadas de uma igreja, porque você sobe o degrau, porque simbolicamente você está saindo do território do profano e está entrando no território do sagrado. Né? Outro dia me perguntaram, por exemplo, se o primeiro terreiro de candomblé da história do Brasil teria sido realmente a Roça do Ventura, na Bahia, no século XVIII. E a minha resposta foi a seguinte: é impossível saber qual foi o primeiro terreiro, porque eu entendo o terreiro, eu penso o terreiro como um espaço praticado. Então, se você vai naquela esquina fazer uma roda de capoeira, no que você benzeu para dar a volta ao mundo, você praticou o espaço. Você fundou a possibilidade do espaço como terreiro. Né? Então, eu acho que a ideia de um espaço, do terreiro como um espaço praticado, ela é muito forte aqui. E o Estácio foi o ponto desse trânsito o tempo inteiro. E o mais impressionante disso tudo, e eu digo isso nesse texto e falo isso constantemente, falei inclusive no encontro que a gente teve lá no Largo do Estácio, é o seguinte: se você pega essa geração que inventou o samba de sambar do Estácio, né? Bide, Brancura, Ismael, Newton, Heitor, Edgar, Rubem, tá? Isso é década de 20, década de 30, 10, 20, 30. É virada mesmo, está dentro do contexto de transição da escravidão para o trabalho livre, da monarquia para a república, né? Que vai se redefinindo ao longo da Primeira República. E o detalhe mais chocante é o seguinte: à exceção de um ou outro, como o próprio Ismael ou Bide, esses caras normalmente morriam antes dos 40 anos de idade. Essa turma toda morreu muito nova. E eu fiz um levantamento da causa mortes dessa turma toda.
E aí normalmente era tuberculose, sífilis, loucura, assassinato. Briga de faca, briga de revólver, sífilis, tuberculose. Esses caras foram talvez os inventores mais potentes da cultura carioca. Esses caras foram os sujeitos que conseguiram pensar, né, a relação entre o som e o corpo, a possibilidade de você inventar na fresta, a possibilidade de você criar no precário, a possibilidade de você expressar um código cultural que eu acho muito sofisticado, né, de fresta, que estabelece maneiras como você vai comer, como você vai amar, como você vai morrer, como você vai cantar, como você vai tocar. Esses caras inventaram formas de sociabilidade, e formas de sociabilidade pelo amor e pela violência, porque a gente não está pensando a cidade do Rio de Janeiro de uma forma palatável. A violência no Rio de Janeiro sempre foi uma instância poderosa de sociabilidade. E eu digo isso como uma constatação, não com o objetivo de romantizar o precário ou criminalizá-lo, né, mas como uma compreensão mais alargada do que é uma instância de sociabilidade. E essa turma do Estácio, e o lugar do Estácio, e o terreiro praticado do Estácio, e o ponto de encontro, é um lugar de memória do Rio de Janeiro que foi muitas vezes silenciado pela narrativa oficial sobre a história da cidade. Porque o samba se transformou num traço de identidade cultural do Rio de Janeiro e do Brasil. Na minha perspectiva, para que virasse esse traço de identidade, o samba teve que ser desafricanizado, desmacumbado, domesticado, carnavalizado. Você desafricanizou o samba e desmacumbou o samba. Porque na virada para a década de 30, o samba começa a entrar na indústria fonográfica. E o Estado brasileiro, na era Vargas, começa a trabalhar com a ideia de que talvez fosse interessante pensar o samba como um elemento de identidade cultural. Mas para que ele fosse absorvido pela indústria fonográfica e pelo Estado, ele teve que ser desafricanizado. Ele teve que ser desmacumbizado. E aí você começa a mexer, né, com o samba, o tambor começa a perder espaço, até você chegar, por exemplo, nos anos 60, a bossa nova, e eu não estou discutindo esteticamente se é bom ou ruim, não é essa a questão, mas uma bossa nova que é um samba sem tambor, né? É a vitória da desafricanização do samba. O samba teve que ser carnavalizado, e infelizmente ele é carnavalizado. É a ideia de você pensar o samba pela indústria cultural, né, como uma música de carnaval. E não como uma prática cotidiana de saberes que se fundamentam nas maneiras como você inventa as culturas a partir do diálogo com o território e a criação de redes constantes de sociabilidade. E na narrativa oficial sobre a história do samba, houve a necessidade de domesticar o Estácio. Houve a necessidade de se apagar, né, o Estácio bandido, o Estácio à margem, o Estácio dos sifilíticos, o Estácio dos jogadores de ronda, o Estácio da briga de faca, o Estácio do jogo da chapinha, né? O Estácio dos tuberculosos, o Estácio da loucura de brancura, o Estácio do assassinato de Edgar. Isso foi apagado da narrativa. E quando eu falo da gente refletir sobre isso, sobre esse embate, não é no sentido, repito, de você romantizar uma briga de faca que matou o Mano Edgar. Mas é no sentido de pensar, né, a cidade como um problema. E, ao mesmo tempo, a cidade como um território de invenção constante. Eu digo que o Rio de Janeiro é uma cidade, e eu falo isso sobre o Estácio. Eu escrevi isso a primeira vez pensando no Estácio. É um território de flor e faca. Sendo que a flor e a faca não funcionam como dicotomias. A flor e a faca muitas vezes pertencem às mesmas mãos, né? E aquela que pode te esfaquear é aquela que te oferece uma flor. E aí você pensa na possibilidade de repensar essas culturas todas a partir disso. Eu gosto de trabalhar com a ideia do Estácio como uma encruzilhada do Rio de Janeiro. O Estácio é um território de encruzilhada.
A encruzilhada como metáfora do território de possibilidade, que pode te levar para um lado, pode te levar para o outro, onde as coisas cruzam o tempo inteiro, as informações circulam o tempo inteiro, o espaço é praticado como terreiro na hora que você faz um despacho, ou na hora que você asperge água benta em alguém, ou na hora que você dá o seu doce de São Sebastião, né? É um espaço de cruzamento. E é por isso que eu acho que, paradoxalmente, o Estácio, em larga medida, perdeu, nas narrativas sobre a cidade do Rio de Janeiro, né, essa feição mais específica do que a gente imagina que seja um bairro. Porque você não consegue definir exatamente o que é o Estácio. Você não sabe se é centro, você não sabe se é porto, você não sabe se é Rio Comprido, né? Você não sabe se é entrada do Rebouças para você parar na Zona Sul, né? Você não sabe o que é isso, o Catumbi, ou se tudo é abrangido pela ideia de uma cidade nova, se é uma entrada da Zona Norte, ou na verdade se é uma entrada da Zona Sul, ou se é uma extensão do centro, ou se é o porto. Aí quando me perguntam o que é o Estácio nesse contexto, eu digo encruzilhada. Porque a encruzilhada pressupõe tudo isso. A encruzilhada trabalha com o pressuposto de que ela não tem exatamente uma identidade. A identidade da encruzilhada é ser encruzilhada. A encruzilhada é a metáfora do gorro de Bará, do gorro de Exu. É a famosa história, o famoso Itã, da sabedoria de Ifá, que diz que em certa ocasião, no mercado de Oió, né, os sábios de Oió ficavam preocupados em saber qual era a versão correta sobre um determinado evento. E eles estavam brigando ali sem chegar a uma conclusão, porque uns vinham com uma lógica argumentativa muito sofisticada, outros vinham com outra lógica argumentativa muito sofisticada. Até que Eleguá, Elebara, Exu, passou por ali, viu que eles estavam brigando ali, discutindo e tal, e virou-se e disse: olha, nós podemos resolver isso de uma maneira muito simples. Amanhã eu vou marcar um encontro com vocês e eu vou cruzar pelo meio de vocês com um gorro. Quem acertar qual é a cor do meu gorro é que é o dono da verdade, é que sabe qual é realmente a verdade. Então Exu marcou numa encruzilhada perto da entrada do mercado de Oió. Botou um grupo desse lado e botou o grupo do outro lado. E pelo meio da encruzilhada passou ele. Só que ele vinha com um gorro que era vermelho de um lado e preto do outro. E quando ele passa, um grupo que está ali grita: é vermelho! E o outro grupo grita: é preto! É vermelho, é preto, é vermelho, é preto. E ele ri. E aí os dois grupos se matam, se aniquilam, né? E Exu sai gingando, né, com o seu filá, descarna um bode, dança no fio da navalha, e depois Exu diz uma coisa muito simples: o gorro é vermelho e é preto, porque ele cruzou uma encruzilhada, né? E numa encruzilhada você pode estar ali ou estar ali, mas não significa que você detenha a verdade sobre ela, porque a encruzilhada é possibilidade. A encruzilhada é o encontro entre perspectivas de diferença. E o Estácio, nesse sentido, é por isso que eu não gosto, por exemplo, às vezes eu fico um pouco irritado, confesso aqui para vocês, pode gravar que não tem problema nenhum, mas eu confesso que às vezes eu fico um pouco, não é o caso de vocês, eu sabia que não era o caso, mas às vezes eu fico um pouco preocupado porque existe, entre aspas, um certo turismo carioca que me incomoda muito, que olha a cidade da maneira mais positivista que você possa imaginar. É aquele turismo da exatidão da data, em que você faz um passeio com o sujeito sobre o centro da cidade, e você olha e diz: essa igreja é de 1737, aqui foi batizada a princesa Isabel, ali existiam 36 pedras portuguesas que cruzaram com 78 pedras trazidas do Marrocos e geraram. Eu acho ótimo isso, mas isso definitivamente não é, né, reflexão sobre a cidade. Reflexão sobre a cidade é outra coisa. É você encarar a cidade como um cruzo, como potência. É você entender a cidade como um instrumento de reflexão incômoda. É entender a cidade como um lugar de desconforto. E só é criativo porque é desconfortável. Quando é confortável, você não precisa criar nada.
O professor Milton Santos usava um conceito lindo, grande geógrafo. Ele falava em sabedoria do escasso, sabedoria da escassez. E ele chegou a dizer que ele só acreditava realmente na invenção pela escassez. Porque onde não há uma experiência de escassez, e essa escassez pode ser material, e essa escassez pode ser emocional, mas onde não há experiência da escassez, você não precisa criar. Você não precisa criar nada. Né? Você passa a sua vida trancado num quarto hoje, tá? Com um computador na sua frente, a sua vida está resolvida. Mas quando você tem a escassez, você precisa inventar. E a escassez é o samba do Estácio. E a escassez, e eu acho isso uma metáfora potente para pensar cultura, é o que eu chamo de cultura do surdo de terceira também. Porque o surdo de primeiro e de segundo, isso é Estácio. O bide é o cara que bota isso no samba para você fazer a marcação. Tum, 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 tum. Mas esses surdos ainda são normativos. Um dia um sujeito de Padre Miguel, seu Tião Miquimba, que eu costumo provocativamente dizer que foi um grande intelectual orgânico carioca, seu Tião Miquimba, seu Tião Miquimba uma vez foi o cara que percebeu que entre a batida do surdo de primeira e a batida do surdo de segunda, entre a resposta e a pergunta, né, que são normativas, você podia colocar um surdo desnormatizador, cortando com variações o silêncio entre uma pancada e outra. E aí inventou-se o surdo de terceira, que vai cortando. Enquanto um fica lá, tum, tum. O terceira desenha o tempo inteiro. Né? O surdo de terceira é isso. O surdo de terceira é uma possibilidade de você pensar cultura de fresta, cultura de sobrevivência. Eu não costumo falar de cultura de resistência, porque eu acho que quando você fala na resistência, você está sendo pautado exclusivamente pelo outro. Talvez seja mais interessante falar em resistência, né? Em refundar a existência em outras perspectivas que incluem resistir, mas incluem inventar. Né? Porque a resistência sem invento, aí é você ficar no ringue, o cara te dando soco e você esquivando o tempo todo. A cultura do Estácio nunca foi uma cultura de resistência, ela sempre foi uma cultura de resistência, uma cultura de invenção, uma cultura de surdo de terceira, uma cultura de síncope, né? Uma cultura de preenchimento do vazio pela invenção, tá? Que é uma maneira de você flertar o tempo todo com o precário como possibilidade de criação de vida. Porque o que importa, inclusive, para essas culturas, houve um embate muito forte na cidade do Rio de Janeiro, nesse momento, década de 10, década de 20, entre a beleza e o sublime. Você pensou a cidade do Rio de Janeiro a partir do critério de beleza, né, referendado pelo cânone ocidental. A reforma do Pereira Passos é isso. É flertar com o Haussmann, é flertar com a Paris de Napoleão III, né, é flertar com a estética do belo. Essas culturas de diáspora, elas não flertam com a estética do belo. Elas flertam com a estética do arrebatamento pelo sublime. O sublime que muitas vezes para a gente não é belo. Porque o que interessa no sublime é a vitalidade. Não é exatamente o critério estético de beleza, que é absolutamente aleatório. Né? Então você chega, por exemplo, e imola um bode numa esquina, como vários já foram imolados no Estácio, né? Ali você tem uma experiência de arrebatamento pelo sublime. Ali você tem uma experiência de prática de território como instância de terreiro e criação constante de vida. Então, essa forma de pensar a cidade, né, que eu acho que é uma forma mesmo que a gente tem que encarar, tem que ser uma forma pós-colonial ou descolonizada, né? E tem muita gente pensando isso na América Latina, mas no Brasil pouca, é um negócio que surpreende. Você tem uns pensadores pós-coloniais muito instigantes na Colômbia, no Peru, né? Mas aqui você continua aferrado normalmente ao saber canônico, né? E eu hoje sou um cara que digo, por exemplo, que dentro das universidades tem muita gente reclamando disso. Não há simplesmente, para mim, você não tem que ter simplesmente a cota. A cota é importante, a ação afirmativa é fundamental. Mas eu acho que a gente já está num ponto de pensar uma cota epistêmica. Porque se a gente abre o espaço do saber canônico, que é a universidade, para o negro ou para o índio, mas para que ele aprenda basicamente a cultura canônica do branco,
a gente está colaborando com aquele sentido do racismo que o Fanon estabelecia. É o sentido de você operar no campo simbólico, né, para que o sujeito que é vítima do preconceito introjete a ideia de que a cultura dele realmente é uma cultura inferior. E aí danou-se. É muito complicado. É nesse sentido que eu acho que, não sei qual é a perspectiva de trabalho de vocês estão começando aqui, etc e tal, mas quando me pedem para falar do Estácio, só para concluir, a gente dialogar, se vocês quiserem dar uma volta, enfim. Mas eu acho que o Estácio é um espaço do Rio de Janeiro que mais se aproxima da ideia de encruzilhada. Eu não vejo outro bairro, eu acho. Eu acho que você não sabe exatamente o que é o Estácio. O Estácio é muito pequeno, né? O Estácio, na verdade, é um entroncamento que é pequeno e grande. O Estácio me lembra um Itã de Exu, que também diz uma coisa, para subverter completamente o olhar normativo. Exu é aquele que, sentado, bate com a cabeça no teto e em pé é menor que o fogareiro. Que subverte, inclusive, esse padrão do que é grande ou não é. Ele sentado encosta a cabeça no teto. E em pé ele não consegue ser maior nem que o fogareiro. Então é um entroncamento de difícil definição. Até dentro da lógica urbana da prefeitura, de você estabelecer o que é o Estácio, onde ele começa e ele acaba. E São Carlos é Estácio, Estácio é São Carlos? Como Sim, não tenha dúvida, mas o São Carlos é o Estácio. Né? É mais Estácio que o Estácio. O São Carlos é o Estácio e, ao mesmo tempo, o Estácio acabou sendo o Morro do São Carlos. Né? E, ao mesmo tempo, São Carlos é uma extensão, porque o São Carlos flerta com o Turano, né? Flerta com querosene e etc e tal. Aqui também, eu falo num trechinho... Você trouxe mais? Não. A proximidade com o centro do Rio de Janeiro fez a região do Estácio receber gente de tudo quanto é canto. Negros, bantos e iorubás, imigrantes italianos, nordestinos, ciganos e judeus. Nordestinos, não custa lembrar que o Luiz Gonzaga morou no São Carlos. Né? Muito tempo, aliás. Ciganos e judeus pobres apareceram na área. Teve de tudo no Vatapá, que marcou a ocupação, além do São Carlos, dos morros do Turano, da Menina, do Querosene, do Zico, do Fogueteiro, da Coroa e do Escondidinho. Né? Porque esses morros, eles têm uma característica de ocupação que são muito similares. Né? Então, você pergunta, o São Carlos é o Estácio ou o Estácio é o São Carlos? É o fluxo. É o fluxo que está se estabelecendo ali. Agora, ao mesmo tempo, o Porto é o São Carlos também. Quando o Heitor dos Prazeres falou, né, de uma África em miniatura, e aí o Roberto Moura, no livro dele, criou a expressão Pequena África Carioca, eu, por exemplo, considero que o Estácio fazia parte da Pequena África. Que era a região da antiga Praça 11 e dos arredores. O que agora é Cidade Nova, Praça Cidade 11. Nova. Estácio, a Praça 11, a Praça 11, na verdade, deixou de existir. Né? O que aconteceu? Era a Praça do Estácio? A Praça 11 não. A Praça 11 era uma praça de centralidade que unia, inclusive, tudo isso. O Estácio para um lado, o Porto para o outro. Né? Mas a Praça 11 foi destruída na década de 40 para a abertura da Avenida Presidente Vargas. E quando eu falo da destruição da Praça 11, é o que eu digo. Você não está destruindo só a Praça 11 como um espaço urbano. Você está destruindo uma certa memória da Praça 11. Praça 11 tinha a maior colônia de judeus pobres do Rio de Janeiro. Praça 11 tinha uma colônia cigana. A Praça 11 era um ponto que conviviam os moradores do São Carlos e, ao mesmo tempo, os estivadores do Cais do Porto. Né? E pelas ruas internas, tudo isso era muito perto. Então você tinha esse complexo. Eu ouso dizer, inclusive, que talvez, se não fosse o samba, é possível que o Estácio nem fosse mais considerado um bairro. É possível que a memória do bairro fosse aniquilada, como a memória de alguns bairros do Rio de Janeiro foram aniquiladas. Hoje você tem, por exemplo, na região de Madureira, que a gente fez em Honório Gurgel, uma memória aniquilada. Você chega hoje em Madureira, por exemplo, Magno não é mais um bairro. Magno virou Madureira, né? Tanto que a estação de trens de Magno virou estação Mercadão de Madureira. Magno praticamente sumiu. Vaz Lobo está sendo engolido por Madureira. Tanto que o Morro da Serrinha, ninguém me convence do contrário. Serrinha, onde está o Império Serrano, é Vaz Lobo. Né? Mas você pega na narrativa sobre a cidade, que é dinâmica, tudo bem, a Serrinha virou Madureira. Né? Uma coisa, o Morro da Providência, o Morro do Pico. Sim. Dizem que a Providência foi a primeira favela
A Providência é um primeiro morro de ocupação mais sistemática, então que se configuraria como a primeira favela. Mas nesse sentido. Qual a diferença de São Carlos e da Providência? Você andando nos dois, você não vê muito. Não vê muita diferença, mas é exatamente por conta disso que eu estou te dizendo. Eu acho, a rigor, que você tem um complexo de pequena África, né? Mas um complexo de pequena África que caracterizou a ocupação desses morros. Porque são morros próximos do centro da cidade. E a característica de ocupação dos morros próximos do centro da cidade sempre foi muito parecida. Ela sempre foi muito multifacetada. Porque ela é pensada na perspectiva da proximidade com o porto ou com o mercado de trabalho. Né? Então, nesse sentido, você não consegue conceber, é por isso que eu estou te dizendo, a Presidente Vargas dá uma falsa impressão de um partimento de uma área da cidade que sempre foi muito unida. E esses saberes circulavam o tempo todo. E você conhece o São Carlos todo? Eu conheço uma parte considerável do São Carlos. O São Carlos é impressionante, porque você indo lá para cima do São Carlos, ali você vai ver a família que está no São Carlos há não sei quanto tempo, que é de origem portuguesa. Ali você vai ver a memória do italiano que fazia macarronada no São Carlos. Ali você vai ver muito nordestino que vem para o Rio de Janeiro e vão trabalhar como garçons, por exemplo, no centro da cidade. Né? Então ele tem esse perfil multifacetado. Ele é um morro, por exemplo, que não tem uma característica mais negra, vigorosamente negra e um pouco portuguesa, como é o Morro da Mangueira, por exemplo. Né? Pela proximidade com o centro, ele é mais esse morro cruzado. Com a Providência é um morro muito cruzado. Né? Exatamente por conta desse entroncamento. De um entroncamento entre um ponto que é polo disparador para a Zona Norte, para a Zona Sul, para o centro da cidade, Porto. Né? Então essa aparente ausência de identidade, não só do Estácio como do São Carlos, a meu ver, é o traço identitário mais forte. Esse território de cruzo. Esse território cruzado o tempo inteiro. Né? E é uma quantidade impressionante de terreiro. Você tem muita umbanda por aqui, você tem centro kardecista, aqui perto fica o Bezerra de Menezes, que é um dos centros kardecistas mais importantes do Rio de Janeiro. Você ainda tem aqui entre o São Carlos e a Rua do Matoso as últimas lojas de macumba desse espaço, né? Porque são coisas que você já não encontra com tanta frequência em outros lugares e etc e tal. Né? Mas essa ideia do entroncamento é que eu acho que é uma ideia muito forte aqui. Eu acho que é uma ideia muito potente para se pensar essa região. Essa ideia do cruzo, né? Essa ideia do precário, essa ideia de uma identidade de difícil definição, exatamente porque a encruzilhada é um ponto em que as coisas se encontram e elas circulam potentemente o tempo todo e etc e tal, mas ao mesmo tempo um lugar incômodo. Né? A Leopoldina já existia nessa área? Leopoldina, assim, a extensão para cá e a extensão para Leopoldina, para a ocupação do São Carlos, etc., são mais ou menos concomitantes. Porque é um processo contínuo na cidade que engloba o loteamento das grandes freguesias do subúrbio, né, a freguesia de Inhaúma, a freguesia de Irajá e etc. e tal, ao mesmo tempo a ocupação desses morros próximos. Tudo isso tem como referência o momento em que, na transição da monarquia para a república, se pensa um centro do Rio de Janeiro de recorte europeu. E aí o centro que concentrava toda essa dinâmica, ele vai gerando micro-diásporas, né? Então você tem uma ocupação do Estácio que é concomitante à ocupação de Oswaldo Cruz, que está lá embaixo. E as coisas circulavam. Né? A turma do Ismael, por exemplo, frequentava um terreiro em Oswaldo Cruz, a casa de Dona Esther. Então é um processo concomitante. É um processo que no Rio de Janeiro vai ganhando corpo, sobretudo nas 3 primeiras décadas posteriores à abolição. E você sabe a Rodrigues Alves? Sim. Já era bem antiga, ela já existia. Ali vem com a reforma do Pereira Passos. Tanto que o presidente da República era o Rodrigues Alves. Quando você tem a modernização do Trapiche da Gamboa e etc e tal. E a rodoviária é bem mais nova? A rodoviária é bem mais nova. A rodoviária já vem aqui anos 40 e etc e tal. Mas aquilo ali, o Largo do Estácio foi destruído. Pois é, né? O Largo do Estácio não tinha a menor necessidade de ter o metrô ali. O Largo do Estácio era um larguinho mesmo, que era um ponto de encontro,
onde você, por exemplo, ia para um botequim que chamava, relativamente perto, que chamava-se Café e Bar Apolo, onde a turma se encontrava. Era o largo, por exemplo, onde rolava o jogo da Chapinha. Era o largo onde tinha a escola municipal, que segundo algumas versões teria dado origem à expressão escola de samba. Né? Mas o que era o antigo Grande Largo do Estácio, ele foi arrasado para a construção do metrô. E se você olha como é a praça do metrô do Estácio, não tinha a menor razão para arrasar. Porque criou-se um descampado imenso ali do metrô, né? Imenso. Quando o Largo do Estácio era esse ponto potente de encontro entre o samba, a macumba, o italiano que descia o São Carlos, o estivador do Cais do Porto, onde você apostava a sua fé no jogo do bicho, onde você, né, fazia o seu samba indo pro Apolo, onde você jogava o jogo da Chapinha, onde você disputava a ronda, onde você tinha a malta de capoeira. Né? A meu ver, a destruição do Largo do Estácio, ela faz parte também, né, desse embate de narrativas, de uma cidade que destrói os seus lugares de memória, sobretudo aqueles que não se acomodam num discurso confortável da cidade de viés cosmopolita europeu. Né? Então é a mesma. O que? O metrô? O metrô começa a ser pensado nos anos 70 a 80, né, que é quando você começa a pensar nisso. E aí você acaba com esse tipo de coisa. O Rio é uma cidade que tem a mania de destruir os seus lugares de memória. O Rio é uma cidade de destruição. O Rio destruiu o Morro do Castelo, que é praticamente o sítio de fundação da cidade, quando ela é transferida ali do cara de campo Morro do Castelo. O Rio destruiu o Palácio Morro, o Rio destruiu o Largo do Estácio, o Rio destruiu a Praça 11, né? O Rio destruiu tudo que circundava a antiga freguesia da Candelária. A cidade destrói as coisas. Onde que fica o Largo de Estácio contemporâneo? Esse Não lugar fica, de né? encontro? Hoje seria botar uma estatuazinha ali do Ismael Silva, muito precária, num negócio desse tamaninho. Largo do Compositor. É o Largo do Compositor e tal, mas aquilo tudo era o Grande Largo do Estácio. Não, eu digo... Era aquele entroncamento entre o Estácio e o Catumbi. Sim. Eu digo no sentido, o Largo de Estácio como um lugar de grande encontro, como essa encruzilhada. Né? Sim, é essa região, tá aí, abrange toda essa região. Hoje Que seria pega o isso. Catumbi, pega aquele entroncamento em que você vai do metrô para descer pro Catumbi, Sim. para pegar pro túnel. Exatamente. Eu digo mais no Né? sentido contemporâneo. Se existe um Largo de Estácio... Contemporâneo se identifica o Largo de Estácio contemporâneo seria como um lugar esse. de encruzilhada cultural Contemporâneo. em algum lugar no Rio de Janeiro? Seria Lapa. O Estácio seria como Lapa. é Tá Lapa no lugar da hoje. memória. Nada a ver. Na Lapa é uma boemia mais higienizada, né? O Estácio era território, não, em relação ao que era o Estácio, era. O Estácio era aquela área que a turma nem entrava. Né? Você tinha uma boemia lapiana, que era uma boemia um pouco mais glamurosa e etc e tal. Mesmo antigamente. O Estácio, você vai ver, estudar em ficha policial, o Estácio era considerado um território de bandidagem. O Estácio tinha essa característica de trabalhadores urbanos e etc e tal, de uma classe média baixa e o couro comendo. Né? De tudo aquilo que a lei de vadiagem considerava contravenção ao crime. Tudo que você possa imaginar. Essa turma toda fechada. Então, a rigor, era um entroncamento que nunca foi visto na história da cidade com o mínimo glamour. Você nunca pensou no Rio de Janeiro numa boemia acessível estaciana. Você nunca levou turista para o Estácio. Nunca. Né? Nem no auge do samba de sambá do Rio de Janeiro, não, aqui o Estácio de Sá, aqui ficava o terreiro em que Tata Tancredo, patriarca do Homolocô, em que a bandeira do Homolocô foi isso, foi aquilo. Não tem. Né? Não tem. Enquanto você tem uma Lapa que no imaginário carioca, né, é um ponto de encontro, mas é um ponto de encontro, inclusive, que foi pensado muitas vezes com um recorte turístico, o Estácio passou ao largo disso. Aí fizeram um sambódromo mais pra Catumbi ali, e os gringos ficam perdidinhos ali, querendo visitar o sambódromo, não tem nada. Não tem nada. É muito louco. Não tem nada. O Estácio foi uma região, nesse sentido, incômoda, né? O ideal para a cidade do Rio de Janeiro seria que você tivesse o samba do Rio de Janeiro, mas que você não tivesse o Estácio. E
Agora eles estão o dando que é o uma último- impossibilidade. Eles estão dando agora o último suspiro do Estácio da Cidade Nova, aquele pedaço todo Sim, da escola de samba até o sambódromo, tudo aquilo ali vai virar prédio. tudo aquilo vai virar prédio. Como é que é? Né? A ideia é A essa. gente tem que ir lá. Da onde? Aí A eles fizeram ideia é toda essa essa. reforma que eles fizeram, todas as ruas do bairro. Todas as casas antigas. É porque do lado de lá é a cidade nova, é todo. É tudo. E tem tipo uns 10 quarteirões. Ele já falou. Tem um monte de casa antiga que vão virar tudo prédio novo. Inclusive já construíram aquele prédio gigantesco Ah, do então, lado do aquele é o primeiro, sambódromo, que aquele é é o tipo primeiro. uma tarja preta na paisagem. Sim. Então, a ideia é juntar aquele prédio a esses prédios daqui da prefeitura. Todo esse espaço entre aquilo ali vai virar tudo prédio novo. Caraca. Então o interessante é que é um lugar que tem uma potência crucial para a história do Rio de Janeiro, mas que todavia ele não foi enquadrado em nenhum momento como um lugar a ser, né, visitado, conhecido e etc. e tal. Ninguém fala nada sobre isso. Não se cria no Estácio essa ideia de um poder. E eu acho até que não estou dizendo que é bom ou ruim, não. Eu estou só fazendo uma constatação. Mas essa ideia de um lugar potente de memória, porque é incômodo mesmo. Você vai fazer o quê? Vai atravessar a Maia Lacerda, vai lá o turista para subir o Morro do São Carlos, ele olhar ali o Morro do São Carlos. Vai fazer o cara olhar, entrar ali no terreiro de Macumba, que tem uma foto do Tata Tancredo Silva. Mas Né? isso não acontece também na zona norte da cidade, de modo geral? De modo geral, acho que não. Acho que a Zona Norte tem sido muito mais, do ponto de vista do discurso, Parece né? uma Pra além do coisa Maracanã. a Zona Norte, na verdade, ela está sendo muito mais vista, num certo sentido. O que você está tendo é uma disputa de narrativa sobre a Zona Norte. Você tem, por exemplo, uma Zona Norte, eu moro na Zona Norte. Você tem zonas nortes, né? Você não tem como comparar uma Zona Norte que é Madureira, por exemplo, com uma Zona Norte que é Costa Barros. Porque Madureira está na crista da onda. Madureira, o Parque Madureira, tudo aquilo virou Madureira, né? Berço do samba, que Madureira nunca foi. Madureira hoje é a escola que tem 3 escolas de samba e a rigor nenhuma é de Madureira. Porque a rigor a Portela é Oswaldo Cruz e o Império é Vaz Lobo, a tradição é Campinho, mas tudo virou Madureira. Não, Tijuca também, Né? tudo é Tijuca, né? A grande Tijuca absorveu tudo isso. O Meyer, né, tem uma história de centralidade na Zona Norte, que disputando com Madureira essa referência comercial e tal. Eu, inclusive, acho que quando a gente fala de Zona Norte do Rio de Janeiro, a gente teria que até que rediscutir essa ideia. Porque não dá para você pensar, por exemplo, Costa Barros como você pensa Madureira. No imaginário do Rio de Janeiro, Madureira está super presente. E ainda a Ilha do Governador, Maré, tudo A Ilha do Governador é Zona Norte. Eu quis dizer assim como rota turística. Ah, também, não, sabe? tem isso. Madureira é rota turística. Madureira, você vai numa feijoada da Portela daquela, vai van, né, vai tudo. Né? A escola de samba, de certa maneira, ela dá, né, uma certa pulsão a isso tudo. Agora, rota turística nesse sentido, né, de uma cidade que se pensa por um viés oficial, não. Né? Não tenha dúvida que não. Aí não. Mas vem me perguntar, por exemplo, num jornal, acho que não sei se foi o Dia, o Globo, me fizeram a pergunta para eu citar uma manifestação da periferia do Rio de Janeiro que eu achasse muito potente na nossa história. Aí eu dei uma resposta séria, mas ao mesmo tempo que era uma resposta que visava criar uma mínima discussão. Eu falei que eu achava que era a Bossa Nova. E aí a menina falou, mas como a Bossa Nova? A Bossa Nova ali em Ipanema, Leme, Leblon. Eu falei, sim, a periferia. Né? Porque o que é a periferia? A ideia de centralidade é muito discutível, né? A ideia de centralidade é discutível. Então a centralidade. A Zona Oeste, por exemplo, sofre mais com isso. Sim, Campo Grande. A Zona Oeste, Campo Grande, Santa Cruz, Bangu, né? Você imagina isso? Como é que funciona esse troço lá? Né? Higienópolis, Uaíba, por exemplo. Aí o cara fala Realengo. Então são coisas que as pessoas ficam, né, sabem exatamente. E o Estácio é isso. O Estácio hoje é essa indefinição. Não se sabe se ele vai ser engolido pela Tijuca, eu acho. Não. Se a Cidade Nova vai estender os tentáculos, né? Mas eu acho que é mais isso mesmo. Até pela localização do Estácio, ele é uma encruzilhada. Ele é uma encruzilhada porque você vai para tudo quanto é lugar aqui. Também os viadutos que cruzaram, né, o Santa Bárbara ali. Ali matou sobretudo o Catumbi, né? Espremeu, né? Espremeu. Matou o Catumbi,
Catumbi como bairro acaba com 31 de março. Porque você divide o Catumbi, né? E eu acho que não é isso não. Essas reformas urbanas, o 31 de março, isso que eu estou te dizendo, 31 de março, Paulo de Fronten, a Presidente Vargas, isso na verdade criou certas separações espaciais de uma área da cidade que era toda junta. Toda junta. Que era uma área que você pegava, a Praça 11 irradiava a ideia da Pequena África para tudo isso aqui. Tudo isso aqui. E as pessoas andavam, e as pessoas circulavam, e as pessoas iam, saíam, né? E as pessoas chegavam, e etc e tal. Então você tinha essa ideia de uma circularidade intensa, né? Mas que você tem uma série de reformas urbanas que vão quebrando isso. E como é que fica eu fiquei pensando também, duas coisas, a questão de Costa Barros e a questão de Madureira, como o Estado também opera nisso tudo, e agora você falando do viaduto, eu fico pensando como é que fica a questão dos rios, né? Porque é o nome da cidade, Rio de Janeiro, tinha rio pra caramba. Como é que os rios foram operando e sumindo nessas dinâmicas? Não, mas aí é isso mesmo, o Rio Carioca tá todo... A região do Maracanã. A região do Maracanã, o Joana, eles foram sendo todos canalizados, né? Você pensa a lógica do Rio dentro de uma perspectiva técnica do abastecimento. Porque o Rio é uma cidade que, a rigor, é um desafio para o Rio de Janeiro fascinante. Talvez o pior lugar do mundo para você colocar uma cidade seja o Rio de Janeiro. Porque ninguém em sã consciência colocou aí uma cidade aqui. Para ter uma cidade aqui, você teve que arrasar morro, ou então você teve que abrir buraco em morro, ou então você teve que drenar pântano, ou então você teve que aterrar o mar. Qualquer chuvinha já causa. Você teve que aterrar o mar. O Rio começa como um grande embate entre o homem e o que o cercava. Né? Por que foi escolhido? O Rio? Janeiro como Aí eu te daria uma resposta clássica da história. O Rio de Janeiro, a Baía da Guanabara já era, né, o último ponto, né, de tranquilidade para porto natural de navios antes de você descer para o litoral do sul. Em que no século XVI você tinha uma rota de contrabando muito poderosa que se articulava com a entrada do Rio da Prata. Para a patrulha do litoral, então isso era interessantíssimo. O Rio ganha uma centralidade também quando você tem o início de uma rota de tráfico negreiro, né, na região de São Paulo de Luanda e São Jorge de Minas, para você mandar para o Nordeste. E quando se encontra o ouro de Minas Gerais, a Baía da Guanabara era o porto natural mais óbvio para você canalizar o fluxo do ouro para mandar para a Europa. Então, a rigor, por conta dessas condicionantes, você vai construindo, né, uma urbanidade no Rio de Janeiro que, do ponto de vista da tecnologia, você não construiria. O Rio, na verdade, é uma cidade que transita em torno da importância estratégica da Baía da Guanabara, sobretudo no período colonial. Então, a Baía da Guanabara dá essa centralidade para o Rio de Janeiro. Com a ocupação dos índios já tinha um lugar de centralidade essa região aqui? Para as comunidades indígenas era importante, que isso daqui era considerado o Uruçumirim, né? E a Guanabara é a última baía, até você chegar no extremo sul, né? Que apresenta, inclusive, praia tranquila. Daqui para baixo é o couro comendo. Aí você chega no litoral do sul, é terrível, né? Supõe-se que os tupinambás tenham expulsado os carijós daqui, por exemplo, né, para ficar nessa região de maior tranquilidade por causa da Bahia, e os carijós tiveram que ir, por exemplo, ir para o sul. Tanto que a própria expressão carioca, você tem inúmeras hipóteses sobre o que seria carioca. Né? Há quem diga que seria a Carijó-oca, né, seria a casa do Carijó. Tem gente que diz que era uma tribo. A tribo carioca, que falam, mas que talvez viesse da questão da oca do Carijó. Tem gente que começou com aquela coisa de casa de branco, mas que ninguém mais leva em consideração. Tem gente que fala que pode ser a toca do acari, a carioca, né? O acari, o peixe intocado, que era o mais comum do Rio Carioca. Então você está trabalhando com uma etimologia que também é terreno hipotético. Né? Porque você não vai chegar hoje e vai perguntar para um tupi, você pode até encontrar um tupinambá no terreiro de umbanda desse, e perguntar para ele, né? Mas é difícil. Então é uma cidade que trabalha com esse signo das várias leituras o tempo todo, até na expressão do carioca. A casa do Carijó, né? A tribo da casa do Carijó, a casa do branco. Né? Tem essa perda da memória. Mas a memória você ganha ou perde, isso nunca é uma questão natural. Né? Isso aí é uma disputa pela memória.
O Tupinambá já mandou o Carijó embora. Então aí você já está efetuando uma. Falou na hora de. Estava falando de violência, e falou de uma instância, disso como uma instância de sociabilidade, é isso? Isso. Fala melhor. Você pensa nessa reconstrução de laços de sociabilidade, muitas vezes se estabelecia pela ideia da violência. Você pega, por exemplo, a malta de capoeira. A malta de capoeira você tem a instância do jogo e tal, mas você tem a instância da briga também, porque as maltas brigavam. Agora, a malta era o lugar em que você se identificava com os membros da sua malta e ali você sociabilizava. Você tem, por exemplo, os blocos de arenga. Uma instância de sociabilidade é qualquer lugar de... onde você tem uma integração, um ajuntamento que potencialmente cria formas de vida. Você pega, por exemplo, a Mangueira. A origem é um bloco dos arengueiros. Arengueira é briga. É bloco de arenga. Você tinha as grandes rodas de batucada na Praça 11, aqui pertinho, né? E a roda de batucada era quando as turmas iam, literalmente, para ver quem era o melhor porradeiro, né? A partir de quem conseguisse plantar melhor. Então você tinha o representante da Marquês de Sapucaí, o representante não sei onde, você plantava, era o grande plantador, né? Cantava-se normalmente um ponto para Ogum, de autoria de um pai de santo aqui do Estácio, Tancredo Silva, um ponto de Omolocô. Chegou o general da banda, chegou o general da banda, Morão, Morão, vara madura é que não cai, Morão, Morão, catuca por baixo, ele vai, né? E aí você pedia licença pro general da banda, que é Ogum, tem gente que acha que era o general da bandinha, que botava galhardão e tal, e a banda de música, é banda, porrada, a pernada. E você plantava e o cara vinha. Né? E você tinha os valentões, eventualmente aquilo degringolava para uma briga de faca, morria um e etc e tal. Né? Mas você articulava a ideia do grupo a partir, por exemplo, dos grandes batuqueiros de pernada. Então isso acontecia. Né? Mas isso tudo dentro de uma instância mesmo de uma redefinição de sociabilidade, de reconstrução de traço identitário. Né? E das formas mais bonitas, incômodas, tensas, enfim, né? Mas pulsantes o tempo inteiro. Essa potência de vida. Então a cidade tem disso. Porque é o que eu falo, não era para ter nada disso. Não era para ter o Estácio dos sambistas, não era para ter a macumba, não era para ter a malta da capoeira, isso aqui era para ser tudo exterminado. Não era para ter o funk. Sim, não era para ter o funk, não era para ter nada. Era para você ter conseguido consagrar um projeto de recorte europeu no pós-abolição, né? O índio já estava morto, então o índio, o último Tupinambá, morreu numa praia qualquer dessa da Guanabara, né? Liquida essa turma toda e constrói uma cidade modelo de Belle Époque que seja o cartão postal do Brasil para o mundo todo. Só que deu tudo errado. Ainda bem. Continuou tentando fazer dar certo. Deu tudo errado. A Praça Mauá agora, por exemplo, eles têm... Mas eu não sei, talvez seja ridículo dizer isso, mas eu tenho uma certa esperança. Porque ao longo da história do Rio de Janeiro, desde o primeiro índio que meteu uma flechada no Estácio de Sá, a capacidade de você reelaborar a tua relação com o território, né? A partir de instâncias de subversão, ela sempre foi muito potente. Né? Agora, como isso vai acontecer ou não, não sei. Não faço a menor ideia. Né? Aí quando fala assim, mas não era melhor, a rigor nunca foi bom. Né? Então a questão é essa. Uma coisa, quando você falou da loucura da brancura... Do Brancura. Não, Brancura era o apelido de um sambista do Estácio. Que naquela onda estaciana era conhecido como o Brancura do Estácio. E morreu maluco. É um apelido dele. Não, ele ficou louco. Ele literalmente morreu no hospício. Enfim. Mas eu posso, se vocês quiserem deixar, se vocês quiserem. Hã? Quer dar uma... Hã? Não sei, se vocês quiserem, a gente sobe a Maia Ferraz, a Maia Lacerda, passa pela beira do São Carlos, cruza o Catumbi. Se quiserem, a gente para num bar ali na entrada do Rio Comprido, como o Madrid, por exemplo, que ele tem uma vitrola lá, bota um Ismael Silva. Eu vou buscar meu filho no colégio, mas é só 6 horas. Eu posso deixar aqui para vocês, a Maria...
eu escrevi sobre os Taços. Dá um